Testemunhos para a Igreja, volume 6, capítulo 46. A importância da educação da voz. Em todo o nosso trabalho, o cultivo da voz deve merecer mais atenção. Podemos ter conhecimentos, mas a menos que saibamos servir-nos corretamente da voz, nossa obra será um fracasso. Se não soubermos revestir nossas ideias com a linguagem apropriada, de que nos aproveitará a educação? O saber de pouco proveito nos será, a menos que cultivemos o talento da palavra. Ele será, entretanto, um poder maravilhoso quando unido à capacidade de proferir palavras sábias e edificantes, de maneira a cultivar a atenção. Os estudantes que desejam tornar-se obreiros na causa de Deus devem ser exercitados em falar clara e incisivamente. Do contrário, serão prejudicados em metade da influência que poderiam exercer para o bem. A habilidade de falar com simplicidade e clareza em acentos sonoros é imprescindível para qualquer ramo da obra. Essa qualidade é indispensável aos que desejam tornar-se pastores, evangelistas, obreiros bíblicos ou colportores. Os que pretendem ingressar em qualquer desses ramos de trabalho devem aprender a usar a voz de maneira tal que, ao falarem ao povo acerca da verdade, se produza uma decidida impressão para o bem. A verdade não deve sofrer detrimento por ser enunciada de maneira imperfeita. O colportor capaz de falar clara e distintamente sobre o livro que deseja vender, verá que isso é de grande utilidade em sua obra. Poderá ter oportunidade de ler um capítulo do livro e, mediante a melodia de sua voz e a ênfase que sabe dar às palavras, será capaz de fazer a cena descrita surgir perante a imaginação do ouvinte tão distintamente como se ele em realidade a visse. Aquele que dá estudos bíblicos na congregação ou a famílias deve ser capaz de ler com voz branda e harmoniosa cadência, de modo a se tornar aprazível aos ouvintes. Os ministros do Evangelho devem saber falar com vigor e expressão, tornando as palavras da vida eterna tão expressivas e impressivas que os ouvintes não possam deixar de sentir sua força. Sinto-me penalizada ao ouvir a imperfeita enunciação de muitos de nossos pastores. Tais pastores roubam a glória que Deus poderia receber se eles tivessem se exercitado para falar com poder. Homem algum deverá julgar-se habilitado a entrar para o ministério, enquanto não houver, mediante perseverantes esforços, corrigido todos os defeitos de sua enunciação. Se ele tentar falar ao povo sem conhecer a maneira de usar o talento da palavra, metade de sua influência ficará perdida, pois sua capacidade de prender a atenção de um auditório será pequena. Seja qual for sua vocação, cada pessoa deve aprender a servir-se da palavra, de maneira que não venha falar em tom que desperte os piores sentimentos do coração. Demasiadas vezes o que fala e o que ouve falam áspera e bruscamente. Palavras incisivas, autoritárias, proferidas em tom duro e cortante, têm separado amigos e resultado em perda de almas. Instruções quanto à cultura vocal devem ser dadas no lar. Os pais precisam ensinar os filhos a falarem de modo tão claro que os ouvintes possam entender cada palavra. Devem ainda ensinar-lhes a ler a Bíblia com voz clara e distinta, de modo a honrar a Deus. E os que se ajoelham em torno do altar da família, não coloquem a face entre as mãos, próximo ao assento, quando se dirigem a Deus. Que levantem a cabeça e, em santa reverência, se dirijam ao Pai Celestial, emitindo as palavras em tons audíveis. Pais, exercitem-se para falar de modo que seja uma bênção aos filhos. As mulheres precisam educar-se nesse aspecto. Mesmo as mães ocupadas, se desejarem fazê-lo, poderão cultivar o talento da fala, ensinando ainda seus filhos a ler e falar corretamente. Podem realizar isso enquanto cumprem seus deveres. Nunca é demasiado tarde para nos aperfeiçoarmos. Deus convoca os pais a introduzirem no círculo familiar toda a perfeição possível. Nas reuniões sociais é necessário haver uma enunciação clara e distinta, a fim de que todos possam ouvir os testemunhos dados e tirem benefícios deles.
Quando o povo de Deus relata suas experiências nas reuniões sociais, são removidas dificuldades e auxílio é proporcionado. Mas, muitas vezes, os testemunhos são expressos mal e indistintamente, tornando impossível compreender o que foi dito, e assim se perde a bênção. Os que oram e falam devem pronunciar bem as palavras e falar com clareza, em tons distintos. Quando feito no devido modo, a oração é uma força para o bem. É uma das maneiras empregadas pelo Senhor para comunicar ao povo os preciosos tesouros da verdade. Ela não tem se tornado, porém, o que deveria ser por causa da imperfeição com que é proferida. Satanás alegra-se quando as orações feitas a Deus são quase inaudíveis. Que o povo de Deus aprenda a falar e a orar de maneira a representar devidamente as grandes verdades que possui. Os testemunhos dados e as orações feitas devem ser claros e distintos. Assim, Deus será glorificado. Que cada um faça o máximo possível com o talento da palavra. Deus pede um ministério mais elevado e perfeito. Ele é desonrado pela imperfeita enunciação da pessoa que, mediante laborioso esforço, deveria ter se tornado um aceitável porta-voz seu. A verdade é muitas vezes prejudicada pelo veículo que a transmite. O Senhor roga a todos quantos se acham ligados ao seu serviço que deem atenção ao cultivo da voz, a fim de poderem falar de maneira clara as grandes e solenes verdades que lhes têm confiado. Que ninguém prejudique a verdade devido a uma locução imperfeita. Não pensem os que têm negligenciado o cultivo do talento da palavra, que se acham qualificados para ser pastores. Falta-lhes obter a faculdade de comunicar as ideias. Quando falar, faça com que cada palavra seja pronunciada de forma completa, com clareza, cada sentença distinta, do princípio ao fim. Muitos há que, ao se aproximarem do fim da sentença, abaixam o tom da voz, falando tão indistintamente que a força do pensamento fica anulada. As palavras que de algum modo valem a pena ser proferidas merecem ser ditas em voz clara e distinta, com ênfase e expressão. Nunca, no entanto, procure palavras rebuscadas. Quanto maior for a simplicidade, mais bem compreendidas serão suas palavras. Jovens de ambos os sexos, pôs Deus em seu coração o desejo de servi-los? Então, por todos os meios, cultivem a voz o máximo possível, de maneira que possam tornar clara a verdade para os outros. Não formem o hábito de orar tão indistintamente e em voz tão baixa que seja necessário um intérprete para suas orações. Orem com simplicidade, mas clara e distintamente. Deixar a voz baixar tanto que não possa ser ouvida não é demonstração de humildade. Desejo dizer aos que pretendem servir a Deus como pastores, façam um resoluto esforço para adquirir locução perfeita. Peçam a Deus que lhes ajude a conseguir esse elevado objetivo. Quando fizerem oração na igreja, lembrem-se de que estão se dirigindo a Deus, e Ele deseja que falem de maneira que todos quantos se acharem presentes possam ouvir e se unir às suas súplicas. Uma prece proferida tão apressadamente que as palavras são confundidas não honra a Deus nem beneficia os ouvintes. Que os pastores e todos os que fazem oração pública aprendam a fazê-lo de maneira que Deus seja glorificado e os ouvintes abençoados. Falem devagar e com clareza, e em tom alto bastante para serem ouvidos por todos, de modo que o povo esteja unido ao dizer o Amém.